primeiro lugar, obedecer à incumbência. Podemos ver claramente no início que o servo deve se manter fiel diante da ausência do seu senhor. É uma questão de identidade. Ele deveria se identificar como servo deste Senhor. Queridos, vejam bem, a questão aqui não é a capacidade, porque poderíamos entender, talvez equivocadamente, essa passagem, não é a capacidade produtiva do servo aqui. Jesus não está interessado no quanto você pode produzir com uma mina, com uma quantidade de dinheiro. Uma mina aqui talvez equivalente aí, como o Barley coloca, a 4 salários mínimos. Ele faz aí uns cálculos, uma projeção, e ele coloca a ideia de uma mina como talvez 4 salários mínimos. E ele recebeu isso. E Jesus não está preocupado, ou o rei claramente como Cristo aqui, não está preocupado necessariamente com quanto você pode produzir, mas necessariamente com a sua obediência ao chamado, a sua identificação como servo do Senhor. Lembrem-se, o Senhor é odiado por muitos, e quando ele sai, claramente se manifesta aí uma empreitada, né, nessa busca de que Jesus, que o rei não deveria voltar, de que eles não querem o seu reinado sobre ele. E como fica o servo com a ausência do seu senhor diante de súditos que odeiam o Senhor? É claro que não seria uma situação fácil. E a questão aqui é, será que ele vai voltar? Como é conviver com os que odeiam seu Senhor? Como é inconveniente vermos um mundo constantemente pressionando, nos assediando, nos impulsionando a nos voltarmos contra o Senhor. O mundo odeia a Cristo. Por mais que o mundo se volte e fale de Natal e fale de religiosidade, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia a luz, o mundo odeia a palavra de Deus e se levantará contra os seus servos claramente. Portanto, é tão importante para nós, como servos do Senhor, cuidarmos dos interesses do nosso Senhor, mesmo diante dessa oposição que está a sociedade contra o próprio rei. Então, é não olharmos para os nossos próprios interesses, mas como uma identidade de servos, obedecermos a esse chamado. O Evangelho nos mostra que os fariseus constantemente se empenhavam com toda sorte de astúcia para destruir a Cristo. Constantemente buscavam destruir claramente não só o ministério de Cristo, mas a vida de Cristo. E quando o Senhor impõe essa incumbência, Ele não está preocupado com dinheiro. E não necessariamente não é prioritário a sua capacidade produtiva. Ele está preocupado com a sua obediência, com o seu compromisso com o Senhor. Imagine, seu senhor saiu, você tem a incumbência de administrar aquilo que não é seu, que pertence ao seu senhor, e você sai para negociar com homens que odeiam o seu senhor e sabem que você é o seu servo. Você acha que isso deve ser fácil? Como deve ser difícil você argumentar e falar, não, eu tenho aqui, eu quero investir aqui, não, aqui você não vai investir. Aqui eu vou cobrar o juro exorbitante de você, aqui você não vai ter vez. E ainda a pessoa argumentando, nós odiamos o seu Senhor, não queremos que ele volte. E você ainda negociando com essas pessoas que odeiam o seu Senhor. Isso não é fácil. E é claramente essa condição que estamos no aguardar o retorno do nosso rei. Uma condição de estarmos no mundo e não pertencermos a esse mundo. Somente negociaria essas minas, essa quantidade de dinheiro, quem desse a cara a tapa, como servo do Senhor. Somente quem estivesse comprometido com Ele, porque não seria nada conveniente negociar, se empenhar, se expor, ser agredido,
ser ofendido, ser insultado, não por causa de si mesmo, mas por causa do seu Senhor. Se a minha condição ou a sua não for essa, nos preocupemos se verdadeiramente estamos comprometidos e nos empenhando com aquilo que Deus nos deu para administrar para Ele.